quinto ano, boa tarde, como vocês estão? Vamos hoje para a nossa aulinha de história, tá bom? Vamos pegar a nossa apostila das páginas 28 até 31, combinado? A 28 a 29 são leituras. Eu não irei realizar as leituras como nós já combinamos, eu irei fazer a explicação, tá bom? E a 30 e a 31 são exercícios. Primeiro eu explico o texto e depois eu explico os exercícios, combinado? E o resultado, a correção, tia, somente no final da aula, porque tem amiguinhos que às vezes não conseguem entrar no horário ali de 1 hora, às vezes aconteceu alguma coisa que a criança chegou, entrou na plataforma depois, a internet que não estava funcionando, o computador que estava ocupado, então vamos ter calma, no final da aula a tia disponibiliza a correção lá para vocês, combinado? Não precisa ficar desesperado, cadê a correção? A tia esqueceu, a tia vai dar, e é no final da aula, ok? Então vamos lá, peguem a apostila, páginas 28 e 29, essas aqui, ó. A vida religiosa na Mesopotâmia. Vocês lembram que são Mesopotâmia, né? O que era Mesopotâmia? A Mesopotâmia, como nós vimos na primeira unidade, logo lá no início do ano, eram as primeiras cidades que surgiram, que estavam ali entre o rio Nilo e o rio Eufrates, ok? Tanto que a palavra Mesopotâmia significa entre rios. Lembram disso? Então, sabendo disso, nós vamos estudar agora a religião, a vida religiosa desses povos ali. Nós já vimos sobre o Egito nas aulas passadas, a vida religiosa dos egípcios. E não é muito diferente. O que muda é algumas coisas, tá bom? Por exemplo, as divindades não são as mesmas, mas eram bem parecidas, vamos dizer assim. Por quê? Porque assim como os egípcios, os povos da Mesopotâmia, eles eram polietistas, tá? Aqui no livro de vocês vão falar assim, tia, o que é isso? Significa que eles tinham vários deuses, tá? Eles adoravam não apenas um deus, mas vários deuses, várias divindades. E essas divindades eram vinculadas às forças da natureza e também aos astros celestes. Eles acreditavam que os deuses, as divindades, tinham ali influência, tanto no sol, na lua, nas estrelas, como também no vento, na chuva, tá? Então, eles acreditavam que os deuses deles influenciavam de forma direta alguns fatos, algumas coisas que aconteciam na natureza, no dia a dia ali deles. Então, ao mesmo tempo que eles tinham essa adoração, esse amor pelos deuses, eles também tinham muito medo, porque eles achavam que eles poderiam ser castigados. Eles viam, por exemplo, uma tempestade que o rio ali subisse, alagasse tudo. Eles achavam que aquilo ali era um castigo dos deuses, tá? Então eles faziam o quê? Para tentar agradar, né? Para que não fossem punidos e também para agradecer, eles faziam algumas oferendas, eles levavam coisas para doar para aquele deus ali, né? Que a gente viu que são chamadas oferendas. Eles também faziam, como a gente está vendo até aqui na imagem, ó. Eles faziam, tá bem escrito aqui, ó, procissões pela cidade, tá? Para agradar. E nessas procissões eles faziam o quê? Eles faziam danças, eles cantavam, eles tocavam instrumentos. Era uma grande festa em adoração àquela divindade ali. Era uma forma que eles tinham de agradar aqueles deuses, tá bom? E como que eles faziam essa adoração? Aonde? Na casa deles? Como que era feita? Eles faziam templos para esses deuses, assim como os egípcios, né? A gente viu que os egípcios também faziam templos. Eles também faziam templos para esses deuses. Aqui, ó, na página 29, nós vemos aqui uma imagem, né? Que tá mostrando bem aqui, ó, que eram construídos vários templos lá nas cidades da Mesopotâmia. Na Suméria, tinha forma de pirâmide com escadas laterais e uma porta principal na frente, aqui, né? Uma na porta principal. Então, era mais ou menos assim. Não era igual à pirâmide do Egito. Por quê? Na pirâmide do Egito eram feitas de pedras.
Lá elas eram feitas de tijolos que eram secos pelo sol, tá? E esses templos eram chamados de zigurates. Zigurates. Eram consideradas moradias dos deuses. Lá no topo, aqui assim, ó, eles observavam os céus, os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram as pessoas que eram consideradas pelos povos representantes daqueles deuses. Eles moravam ali naquele templo, né? E ficavam cuidando da casa daquele deus, tá bom? E eles eram bem conhecidos naquela época por serem ótimos astrônomos. Apesar de ser naquela época bem antiga, bem lá no início da civilização, eles tinham um conhecimento da astronomia muito grande. Eles sabiam, aqui tá até falando para vocês, ó, sobre o movimento dos planetas. Eles conseguiam prever os eclipses do Sol e da Lua. Então, assim, eles tinham um conhecimento muito à frente do tempo deles, né? Muito tempo à frente mesmo. Tanto que hoje em dia a gente sabe por conta de quê? De satélites, né? A NASA, astrônomos, os astronautas, eles vão lá, ficam estudando e aí vão passando as informações para a população. Naquela época não tinha nada disso, mas eles, de alguma forma, eles conseguiam saber sobre essas coisas, né? E aí eles construíam esses templos, né? E ali ficavam morando os sacerdotes. E o que tinha ali naquele templo? Bom, tinha os espaços para eles adorarem, né? Aquela divindade que fosse, que tivesse aquela morada ali naquele espaço. E também todas as doações, todas as oferendas que o povo, a população fazia, eram guardadas ali. Por exemplo, as pessoas faziam as plantações, aí elas pegavam lá um tanto de plantação e doavam para aquele sacerdote ali. E aí eles iam estocando aqueles alimentos, aquela comida. Na época de seca, que não tinha, que as plantações não cresciam, que não tinham o que comer, esses sacerdotes, que eram considerados representantes dos deuses, faziam a distribuição desses alimentos. Então era como se fosse um ato de amor daquela divindade ali, né? Como se a divindade estivesse cuidando, provendo deles. Então eles, na verdade, doavam, guardavam e depois eles mesmo utilizavam, mas eles viam isso como um benefício, uma bênção feita para aquela divindade ali, tá? E aí também tinham os reis, né? E assim como os faraós, porque o faraó não deixava de ser um rei, né? Ele tinha um título de faraó porque ele era ali o rei do Egito. Eles davam esse título de faraó. Nessas cidades, os reis eram tratados também como representantes desses deuses. Então eles também estavam ali responsáveis pelas terras, porque as pessoas achavam que os deuses eram responsáveis pelas terras, pelas colheitas, pelas plantações. Então um rei, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que cuidar daquela terra, dividi-la, dar para as pessoas para que fizessem plantações. Então era uma forma deles estarem ali sempre naquela roda aí. Por quê? Uma hora estava a plantação, né? E aí eles pegavam aquela plantação, tudo que nasceu, toda a alimentação guardavam e depois eles distribuíam para as pessoas não passarem fome, tá bom? Era assim que funcionava naquela época. E eles achavam que tudo isso tinha influência dos deuses, tá? Então eles achavam assim, que se eles não agradassem os deuses, no período de seca, os deuses não iriam mandar prover a alimentação, tá bom? Aí nós vamos para a página 30 e 31. A página 30, vocês vão ter que pegar lá atrás do livro, no material de apoio, a imagem de alguns deuses. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a página que vocês têm que pegar, tá bom? Essa página aqui, cadê? A minha sumiu. É a página 1 de história. Essa página aqui, ó. Lá atrás, vocês vão ver, vão procurar pela folha roxinha. Essa folha, como vocês sabem, ela é mais durinha. E são esses deuses aqui. Vocês irão recortar, tá bom? E colocar lá no lugar correto. Não vou mostrar porque senão vai aparecer. Depois eu dou a resposta para vocês. E aí vai falando, por exemplo, ano, Deus do céu.
muito cultuado entre o povo sumério. Era representado com barba e cabelos longos. Aí vocês vão procurar qual é a imagem que tem barbas e cabelos longos. Aí, esse aqui tá falando, Enki era o deus da água doce, como os rios e da sabedoria. Ele era representado com colunas de águas cheias de peixes saindo do seu corpo. E é o primeiro filho de Ano. Então, vocês vão olhar pelas imagens e pela descrição e vão colar cada um no seu quadradinho aqui. Combinado? Na página 31, vocês vão ter que responder o que são religiões polietistas. Eu expliquei aqui no vídeo. No dicionário, pesquise o significado da palavra monoteísmo e registre essa informação a seguir. Tia, eu não tenho dicionário, o que eu faço? Vai no Google, procura lá, no Google tem dicionário online, vocês podem procurar, tá bom? Número 3, a maioria das pessoas que você conhece na atualidade são polietistas ou monoteístas. O que significa isso? Elas adoram vários deuses ou elas adoram só um deus? Qual é a realidade da maioria das pessoas que vocês conhecem? Vocês vão pensar e vão responder aqui. Número 4, escreva uma semelhança e uma diferença entre a religião dos egípcios antigos e dos mesopotâmios. Vocês vão ver lá, vão ter que voltar e ler um pouquinho. O que tinha os egípcios e o que tinha os mesopotâmios diferentes. Vocês vão colocar aqui. A número 5, qual era a função dos zigurates mesopotâmicos? Número 5, qual era a função dos zigurates mesopotâmicos? Vocês vão responder. Tá aqui, nesse textinho que vocês leram hoje. E a 6, vocês vão marcar um X a respeito dos tempos religiosos no passado e os da atualidade. Marca um X a frase verdadeira. Então, vocês vão ler essas frases, tem aí, são 3 frases, e apenas uma é a correta, tá bom? Então, leiam com calma, façam com calma, e o gabarito eu vou dar no final da aula, combinado? Beijos, tchau, tchau!